Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, nos recolhemos em orações, nas súplicas diárias ao coração misericordioso de Jesus, para que sejas conosco, Senhor, uma vez mais, e em todos os dias de nossas vidas. Rogamos, Senhor, que nossos pensamentos se harmonizem com os seus ensinamentos e que as nossas ações de alguma sorte possam espelhar a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor. Sejam as nossas ações de cada dia exemplos dos Seus ensinamentos na terra, sentindo a presença honrada e amiga dos Seus tarefeiros. Pedimos por todos nós, irmãos em humanidade, para que, em recebendo o influxo do Seu amor, através das caravanas socorristas, possam as nossas súplicas serem ouvidas e o bálsamo da Sua misericórdia alcançar a todos nós. Obrigada, amigos queridos, responsáveis por este Evangelho, que nos façam instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos refletindo sobre provas voluntárias e o verdadeiro cilício. E dentro das provas que nós escolhemos para nós, tem uma pergunta dentro das provas e cilícios. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Parece óbvia, né, essa pergunta, mas muitas pessoas são indiferentes à prova do outro e consideram que, se ele tem que passar a provação, que passe. E o Evangelho pergunta: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Sim. Porque se ele veio com a prova ou expiação de passar determinados testemunhos, nós viemos com a oportunidade de poder socorrê-lo. Assim como nossas provas são socorridas por aqueles que nos amam, sejam eles os amigos espirituais ou os amigos encarnados, que também têm a mesma função na nossa vida. Então, é muito imperioso nós lembrarmos quantas vezes nós fomos socorridos por alguém. Quantas vezes os espíritos nos tiraram de situações gravíssimas. E quando nós lembrarmos disso, sentirmos gratidão, porque é a gratidão o sentimento que move a fraternidade. O espírito que tem gratidão pelo que recebeu, ele tem motivação para fazer para o outro aquilo que foi tão bom para ele também. Então, diz o Evangelho: não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido, é a justiça de Deus. A gente às vezes fala isso, mas o Evangelho não recomenda isso. Não digais, quando virdes um irmão passando por provações, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha seu curso. Não devemos dizer isso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance
para abrandar o sofrimento de meu irmão. Essa que deve ser a reflexão sempre que estivermos diante da dor de alguém. Que meios o Pai misericordioso colocou ao meu alcance, ou que recursos eu trago comigo para abrandar o sofrimento de meu irmão. Ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário. Por mais que nós possamos interceder e devemos interceder, nós desconhecemos até que ponto o espírito precisa passar por aquele momento, ou se já não está na hora de reverter aquele processo de dor e que nós outros no seu entorno sejamos instrumentos da justiça divina para abrandar aquele sofrimento. E ao contrário, se a pessoa está perto de resolver uma dor, um problema, uma doença, um processo expiatório, e nós falamos assim, é a justiça de Deus, que ele siga seu curso, nós ficamos isentos da oportunidade da caridade. E se ao contrário, nós pensarmos como sugere o Evangelho, o que eu trago comigo que pode abrandar a sua dor e fazer, nós estamos sendo instrumentos da justiça do Pai, né? Que nós não sabemos até que ponto aquela pessoa precisa passar por aquilo. Quantas enfermidades físicas são provacionais? Nós falamos muitos dias sobre isso. As enfermidades físicas provacionais, muitas vezes, ela tem um término, que é o tempo que o espírito necessitou para o seu aproveitamento. Ela não é indefinida, ela pode ter um tempo. Se o espírito já está no tempo de ter aproveitado a enfermidade física para reorganizar energeticamente o seu perispírito, aquela enfermidade física não tem mais razão de ser. E a intercessão em benefício daquela pessoa faz com que haja a cura física, porque o perispírito já está organizado. Mas dependeu da ação da caridade de muitos, não é de um nem de três, de muitos, uma ação conjugada de méritos, que isso parte do mundo espiritual saber. Então, quanto nós podemos nos imbuir doravante dessa força-tarefa de sermos, mesmo que pequeninos, instrumentos da justiça divina para abrandar, atenuar as provas. Então, nós podemos interceder em favor do outro, que é isso que o Evangelho está dizendo. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele traz uma mensagem que complementa esse pensamento do Evangelho, que fala de intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses. Irmãos, orai por nós. Se nós soubéssemos realmente a força que tem a prece em conjunto, formam feixes vibratórios de intercessão em favor do outro.
e pode haver até comutação de prova. A prova seguiu um outro curso mais atenuado, dado aquilo que a pessoa é merecedora e aquilo que os seus amigos espirituais dão para ela dos seus créditos pessoais. Isso é intercessão. Né? Se há algum mérito, se há algum crédito na nossa vida, se alguma coisa acumulamos de bens espirituais, mínimos que sejam, nós podemos doar em favor de alguém querido. E isto é justiça de Deus. É justiça de Deus. Então, nesse comentário de Paulo, Emmanuel diz assim: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias, nem acreditam nisso. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Nós estamos tão imbuídos da funcionalidade da vida, da operacionalidade das ações, tão na praticidade dos atos externos de cada dia, que nós vamos perdendo a sensibilidade para essas ações intercessórias. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Aqui é uma figura de linguagem de Emmanuel mostrando para nós que não é uma alusão, nem uma deferência a alguém, não é um petitório, não é uma ação bajulatória, porque isto não compõe a justiça de Deus. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. A súplica da intercessão. E constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Quando a nossa fraternidade for a força pulsante em nós, nós todos seremos socorridos por nós mesmos, uns pelos outros, né? Porque se a gente somar as possibilidades e endereçar a uma única pessoa, é uma força de intercessão que não passa desapercebido para a misericórdia divina, não passa. Aquilo é um registro importantíssimo. E a literatura espírita está plenificada de exemplos disso, né? Plenificada de exemplos disso. Então, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão benéfica de forças iluminativas, né? Então, quando a gente põe uma pessoa no caderno de vibrações, antes de ir para o caderno, ela precisa ir para o meu sentimento. Precisa ter um registro em nós, porque não é uma coisa aleatória. Eu vou pôr lá, alguém a salva, alguém ora por ela. Mas não é assim que funciona. Funciona quando nós, aqueles que vão dar o nome de alguém, já assumiram perante si mesmo um vínculo com aquele espírito, mesmo que seja uma pessoa anônima e desconhecida, um vínculo. Então, as minhas vibrações endereço a essa súplica. Então, isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio. Não é por favor, é só merecimentos, né? E necessidades. Às vezes,
Muitas coisas que recebemos não temos merecimento, amigos, mas temos necessidade. E aquela necessidade, ela vai gerar para nós futuramente méritos. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, essa lição vem colaborar com o pensamento do Evangelho, que se é válido nós abreviarmos a dor provacional de alguém dentro das possibilidades nossas e dos merecimentos do outro. A gente avança cada vez mais quando nos esforçamos para compreender mais profundamente todas as coisas que nos acontecem. Quando a gente não tem compreensão e não busca a compreensão, nós vemos a revolta se instalar, o descuido de nós mesmos, a intemperança, e o espírito se perde no cipozal de si mesmo. Daí a importância dessa metodologia que Eurípides nos trouxe de refletir sempre e em tudo. E dentro desse capítulo de provas, nós acompanhamos muitas pessoas com provas acerbas. E é natural que, quando estamos passando por aquelas dores lancinantes, surja na nossa intimidade uma pergunta. Mas eu pedi isso? Não acredito. Eu não acredito que eu tenha pedido isso. Essa prova, nessa intensidade, com essa dor que me alcança. Então, os Espíritos nos esclarece no livro dos Espíritos, no capítulo 10, no resumo teórico das motivações das ações do homem, o seguinte: o espírito liberto da matéria, na questão 872, o espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso que, como dissemos, que consiste, sobretudo, o livre-arbítrio. É evidente que, para que nós possamos escolher as provas, temos que ter um nível consciencial que nos permita ter uma razão suficientemente desenvolvida para saber o que é melhor para nós. E ele continua: essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sobre as próprias provas que escolheu. E é para ajudá-los a superá-los que ele pode evocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Às vezes a gente nos percebemos sucumbindo diante da prova. E o que é sucumbir? Não aceitar, revoltar, ficar naquele questionamento: por que eu?
Por que agora? Por que nesse momento? Né? Esses questionamentos, eles nos enfraquecem, porque nos distanciam do entendimento da necessidade real daquilo que nós estamos passando naquele dia, naquele ano, naquele momento da nossa vida. É comum, quando nós adentramos num ambiente hospitalar, numa sala onde há pessoas recebendo quimioterápicos, por exemplo, nós observarmos jovens, às vezes crianças, jovens, adultos e idosos, cuja circunstância da vida os colocou naquela posição em diferente fase da existência. E obviamente que todas aquelas pessoas fizeram uma pergunta íntima. Por que agora? Por que eu? Né? E a doutrina espírita, ela traz esse esclarecimento que quando a gente começa com esses questionamentos, é muito importante que nós possamos orar, como a lição que a Célia trouxe hoje. Pedir aos bons espíritos que intercedam em nosso favor, e interceder em nosso favor para que tenhamos real aproveitamento daquela prova escolhida. Prova escolhida. E aí, dentro do Livro dos Espíritos, na questão 266, no capítulo 6º, é feita a seguinte pergunta para os espíritos: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Resposta: para vós sim, para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de uma outra forma. Então, quantas vezes nós vamos observar mães que lamentam, que choram, que se angustiam, porque um filho querido ao seu coração está perdido. Perdido em alguma questão íntima, em algum desatino, que não importa qual seja. Quanto que um coração de pai e de mãe se angustia quando vê um filho manifestando as suas más tendências. E parece, muitas vezes, que por mais que desejamos socorrer ou fazer, não conseguimos de pronto retirar aquele espírito daquela situação. Ou, quando estamos doentes, por mais que a ciência atue em nosso favor, tenha medicamentos e remédios, continuamos ameaçados, vamos por assim dizer, quanto à vida. Então, como que pode nós termos realmente escolhido isso? A doutrina espírita tem nos mostrado que as nossas provas bem vividas, vão nos levar à aquisição de valores que não possuímos. E que não podemos prosseguir na nossa vida como espírito sem esses valores. E quando nós analisamos a nossa vida no mundo espiritual antes de desencarnar e observamos quantas situações poderiam nos ser úteis para o desenvolvimento de tais valores, nós escolhemos aquelas que mais precisamente atendem às nossas necessidades espirituais. Então, a paciência, por exemplo, é um valor inestimável para o espírito. Ser paciente, aguardar o tempo das coisas, de cada coisa. Às vezes o espírito, ele não possui esse valor, ou possui tão pobremente
que o detém em situações muito miseráveis do ponto de vista espiritual. E ele escolhe uma doença prolongada, onde ele vai ter necessidade de desenvolver esse valor. Ele escolhe um filho destrambelhado para que ele implante na sua intimidade o vigor desse valor. Então, as provas, quando a gente observa alguém em prova, porque nós estamos falando do silício, quando a gente observa, quando a prova não é nossa naquele momento, mas nós estamos observando alguém que está em prova, nós vamos poder auxiliar esse alguém na medida que nós vamos vencendo as nossas próprias provas. Por quê? São com os nossos recursos íntimos que nós podemos amenizar e interceder positivamente na prova daqueles que nos cercam. Então, se o espírito ele tem uma prova e ele não dá conta da sua prova, muitas vezes, ele, num mecanismo, num processo de culpa, ele se põe a resolver a prova do mundo. E não consegue. Não consegue porque não tem vibração, não tem bióforos, não tem elementos para isso. Daí a grande necessidade que nós temos de modificar o nosso pensamento com relação aos espíritos que nos cercam, porque é nesse movimento de alma que nós vamos nos socorrendo em profundidade. Então, nós sugerimos fortemente que todos nós que nos sentimos em prova possamos ler o comentário de Kardec, que estende uma página inteira do Livro dos Espíritos sobre como suportar provas. Nessa pergunta 266. É extremamente instrutiva, porque socorrer alguém pela prece, quando alguém nos pede, você ora por mim? Quem são os espíritos mais habilitados a orar por alguém? Os espíritos com o hábito de orar. Orar por si mesmo, orar pelos outros, orar. Ter a prática espiritual da oração, da conexão diária, ininterrupta com Deus. Agora, esse processo, ele não se dá de maneira nenhuma de uma hora para outra na nossa vida. Às vezes, nós vamos viver situações na Terra provacionais, única e exclusivamente nesta oportunidade, para desenvolver em nós estas ligações com o mundo espiritual. Nós vamos ser submetidos a situações difíceis para aprender a orar. Porque os espíritos superiores nos mostram que não vencemos as nossas provas sem o amparo divino. É óbvio que o amparo, ele se manifesta todo o tempo para nós, mas eu posso não sentir. E aí, não sentindo, me revolto. Não percebendo, me alieno. Vivo a prova e faço de conta que não é comigo. Nós conhecemos muitas pessoas que na hora da prova, a pessoa se aliena, ela foge. Por quê? Não, eu não gosto de sofrer.
Então, esse momento não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de aproveitamento das situações que nos chegam. Então, vamos olhar para nós mesmos e fazer uma avaliação íntima, né? Para os profissionais da área da saúde. Quando um profissional atende alguém que está doente, depois de ter atendido, depois de ter socorrido com as terapêuticas próprias para alcançar aquele espírito, seja de ordem medicamentosa, psíquica, seja do que for, depois de atender materialmente ou psiquicamente o paciente, oremos por eles. Né? Façamos uma prece a Jesus, que aquele espírito, além daquilo que ele recebeu de nós, o medicamento, a terapêutica, que ele possa receber a nossa prece, né? Que possa alcançar mais profundamente, para que ele se liberte das dificuldades. É esse movimento de alma, é esse doar-se, é essa busca de Deus em tudo que nós fazemos, que vai naturalmente nos libertar e fazer com que tenhamos excelente aproveitamento a respeito das nossas provas. Então, vamos agradecer a Deus pelas provas buscadas por nós, para nos tornar espíritos melhores. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, queremos te agradecer pela presença generosa desses espíritos que nos cercam, que nos envolvem, que nos amparam, que trazem aos nossos corações alegria, bom ânimo, esperança. Que a prece desta hora possa penetrar o campo da nossa alma, possa nos auxiliar a elevar os pensamentos, os sentimentos a Deus, nosso Pai. E nesta conexão feliz, possamos nos sentir melhores, fortalecidos para superar as dificuldades que nos alcançam. Queremos, Jesus, nesta hora abençoada do dia, rogar ao seu coração amoroso, que possa visitar todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, envolvê-los, socorrê-los em sua intimidade. Destaca, Mestre amado, um dos seus trabalhadores mais fiéis para acompanhá-los, para estar ao lado deles, renovando-lhes as esperanças, para que em breve tempo, Senhor, estejam saudáveis, aproveitando a existência para incorporar os valores de vida eterna. E assim, Senhor, nós que te agradecemos por nos encontrarmos no Brasil, nessa pátria amada, neste ambiente onde nos irmanamos no ideal de construir a pátria do Evangelho, que nós estejamos apostos no trabalho para servir aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.